Que Deus abençoe a sua vida, onde você está. Seja muito bem-vindo nessa noite de esperança. São dias de tribulações, são dias de aflições, mas são dias de nós também pregarmos a esperança. Amém? Que eu queria fazer uma oração antes da gente começar aqui. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso. Nós entregamos tudo isso nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que está conosco nesse momento, nos assistindo em casa e aqueles que também vão acessar depois. Que só possa abençoá-los, trazer paz em seu coração, trazer paz nas suas casas, nos seus lares, aonde quer que eles possam estar e aonde quer que eles sejam canais da tua presença e da tua glória, em nome de Jesus. Eu queria comentar algo com vocês nessa noite, quero ser um pouco bem sucinto, dentro daquilo que nós queremos comentar. Estou sendo muito ministrado nesse tempo por uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 8, eu vou já falar ela, mas para que a gente chegue nela, eu quero falar de um provérbio oriental que, ao meu ver, é muito propício para esse tempo, que diz assim, que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis. Percebe que isso é um ciclo, né? Nós estamos fechando a era de um ciclo. O provérbio oriental, que até chega a ser uma ironia, porque os tempos difíceis são oriundos de um país oriental, né? E nós estamos vivendo esse tempo exatamente fechando o último ciclo, que é homens fracos criam tempos difíceis. Percebe-se que nesse tempo em que nós estamos vivendo, já se passaram os tempos, já se iniciou os tempos difíceis que criou homens fortes. Homens fortes criaram tempos fáceis, os tempos fáceis criaram homens fracos, e nós chegamos aqui. Mas não se desespere, há esperança através de nós. Esse é o tempo de nós nos levantarmos e que nós sejamos criados por esse tempo difícil, pessoas fortalecidas. Esse provérbio oriental de autor desconhecido, mas muito propício para esse tempo em que nós estamos vivendo, talvez seja uma das maiores verdades que nós estamos vivendo nesses dias. O mundo tem enfrentado dias difíceis, temos visto os líderes mundiais lutando contra um inimigo invisível, mas de uma letalidade assustadora. E isso potencializado a homens fracos, que se utilizam de ferramentas midiáticas para impor o medo, instaurar o medo na população. Isso se torna ainda mais bombástico, porque nós acabamos vendo um povo afugentado, um povo recolhido dentro dos seus lares com medo de sair, porque não sabe o que vai acontecer. Em muitos casos, isso tem colocado as pessoas dentro de casa, isso tem sido bom por uma parte, mas tem sido ruim por outra. E isso eu não quero entrar nessa parte ruim da coisa, eu quero entrar naquilo que nós precisamos para que nós entendamos que nós vamos construir homens fortes, pessoas fortes, fortalecidas nesse tempo difícil. Pessoas fracas têm reinado porque os fortes foram extintos pelos tempos fáceis. Muitos homens, esses homens que estão vivendo, estão reinando nesse tempo, estão governando sobre esse tempo, são homens que viveram os tempos fáceis construídos por aqueles homens que foram construídos nos tempos difíceis. Parece meio um monte de trocadilho, um monte de palavras trocadas aqui, mas entenda, fique comigo, não perca a sua atenção, porque você vai entender o que eu quero falar. Esta é a hora de levantar pessoas fortalecidas pelo poder do Espírito Santo, com muita profundidade, que sabem o que querem fazer com muita profundidade aquilo que estão dizendo em seus textos replicados. Tem muitos homens e mulheres que têm se levantado nesse tempo, pessoas que a gente nem conhecia bem pouco tempo atrás,
que não tem nem entendimento do que estão replicando, do que estão compartilhando, mas que tem sido uma voz profética, que tem sido uma voz de esperança para esse tempo. É só você abrir as redes sociais, você vai ver um monte de pessoas que você nunca viu na vida e estão replicando palavras de esperança. Mas os homens que nós esperávamos que replicassem essas palavras estão replicando tempos difíceis. Estão nos colocando em situações difíceis, afugentando toda uma população, afugentando toda uma humanidade. Mas não se desespere, porque você é a voz profética, você é a voz da esperança para esse tempo, não se cale. Em Romanos 8, do verso 18 ao 21, fala algo interessante, e para mim isso é um dos textos mais... dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia, é esse texto, inclusive é um texto em que eu me movo muito. Romanos 8, 18 a 21 fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu não sei quanto a você, mas isso me enche de esperança, é um texto que me enche de esperança, porque a criação espera pela manifestação dos homens, das pessoas fortalecidas, que sairão desse tempo de leve e momentânea tribulação, para manifestar o poder de Deus que em nós, a glória que em nós vai ser revelada para os tempos futuros. Você vai se levantar para um tempo futuro. Deus está criando você nesse tempo, está forjando você nesse tempo difícil, para que quando tudo isso passar, você se levante como uma pessoa forte, como um homem, uma mulher valente, cheio do poder de Deus, para estabelecer o verdadeiro poder, não o poder do medo, mas o poder de Deus. Deus vai usar você. Nesse tempo de tantas incertezas, tempos em que muitos têm até mesmo apotestado da fé, nós, os que cremos, temos que nos aprimorar para que a glória de Deus seja manifestada através de nós, quando tudo isso passar. É tempo de se recolher, sim, para que muitos não sejam afetados. É tempo de se recolher, mas não é tempo de se esconder. Não é tempo de se esconder daquilo que em nós há de ser revelado. Existem situações que estão sendo forjadas dentro de você, caráter, características, perspectivas, que estão sendo forjadas dentro de você, que você vai tomar atitudes quando tudo isso passar. Na verdade, não espera isso passar. Nós estamos agora mesmo, nós estamos aqui nos dilatando. A igreja precisou se dilatar. É um novo tempo que a igreja está se movendo de uma nova maneira. As mídias sociais estão ajudando a igreja a pregar o evangelho. Você percebe que os templos fecharam. Você não consegue enxergar, mas o templo aqui está fechado. Tem poucas pessoas aqui porque estão trabalhando na transmissão desse culto. Mas a igreja está fechada. Os equipamentos estão funcionando. Mas a palavra não está deixando de ser pregada. Ela está chegando em lugares que nós nem conseguíamos ir. Ela está chegando a pessoas que não conseguiam ouvir. Percebe que uma igreja do futuro está se levantando. E isso é esperança. E existem 3 pontos que eu queria comentar bem rapidinho aqui, para que nós entendamos como a gente vai sair fortalecido de tudo isso. Como você pode sair fortalecido de tudo isso? 3 R's que eu quero comentar com você nessa noite. Primeiro R, reflexão. É verdade que todos nós temos tempos difíceis na vida. Somos construídos de tempos em tempos. E em meio a toda essa trajetória, estamos envolvidos em situações que nos colocam em condições
de crescimento ou até mesmo para uma derrocada. No mundo, todos os líderes relevantes que você já ouviu falar, ou que você ouve, ou que você conhece hoje, passaram por momentos difíceis ou passam por momentos difíceis. São os momentos difíceis que constroem os homens fortes. Percebe que são nos momentos difíceis que se levanta uma liderança relevante. Não é no tempo fácil. No tempo fácil não se levanta a liderança. Quando tudo está fácil, não precisa de ninguém para liderar. Mas quando se estabelece um tempo difícil, quando estabelece um caos, alguém tem que se levantar para liderar. Para que tire as pessoas daquela condição. Uma família bem consolidada, por exemplo, é construída por dias bons e dias maus. Na verdade, a própria palavra nos ensina e nos exorta para que nós vivamos esses 2 dias, mas com muita propriedade e responsabilidade. Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, pondera. Porque também Deus fez este dia em oposição àquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Você não sabe o que vai ter amanhã. Você não sabe como vai ser seu dia amanhã. Você não sabe como vai ser a igreja de amanhã. Então você precisa se levantar agora. Você precisa ponderar agora. Você precisa se estabelecer agora. Você precisa buscar conhecimento agora. Para que quando o amanhã chegue, mesmo sem você saber como vai se portar, você tenha ferramentas para suportar e para passar e estabelecer um novo tempo sendo construído através de você. A glória que há de ser revelada não pode se comparar com esse tempo presente. Mas para que a glória seja revelada através de você, é necessário que nesse tempo presente você viva uma reflexão. Reflita nas escolhas que você tem feito. Reflita naquilo que você está vivendo. Reflita nos relacionamentos que você tem estabelecido. Reflita naquilo que você tem buscado a conhecer. Reflita nos lugares onde você tem ido. Reflita com quem você tem andado. E busque se aprimorar para um novo tempo ser estabelecido através de você. O segundo R que eu quero comentar é restauração. Esse tempo é um tempo de restauração. Restaurar é o mesmo que reparar, consertar. É tempo de buscarmos restaurar relacionamentos. Olha, gente, existem famílias que há muito não sabiam o que era almoçar junto. Que há muito não sabiam o que era ter um tempo de comunhão. Que a partir de agora, na verdade, começaram a ter até confusões. E eu oro para que as famílias sejam restabelecidas e restauradas nesse tempo. Existem famílias, pais, filhos que sequer tinham intimidade com o pai. Nesse tempo agora, em que os pais estão dentro de casa, tem tempo para se brincar, para se conhecer, para se amar mais, para estar mais perto, para dar mais valor. Tempo em que os filhos estão afastados de pais. Existem pais que estão em condição que não podem estar, estão em condições de risco, que não podem estar em relacionamento com outras pessoas. A gente vê várias reportagens. Eu, por exemplo, tenho a minha mãe, que ela mora sozinha, e a gente não pode estar todo o tempo com ela, mas a gente vai lá de vez em quando, faz as compras, paga as contas, mas não se pode estar lá em todo o tempo, porque é um tempo de guardá-la. Mas a gente fica ponderando e fica refletindo, não é bom a gente ter relacionamento, nesse tempo a gente dá valor. Porque existe um tempo em que ninguém dava valor, porque estava todo mundo correndo atrás daquilo que lhe satisfazia, mas agora nós percebemos o quanto as pessoas têm valor para nós. O quanto uma família tem valor para nós. Existem pessoas que estão isoladas sozinhas porque não têm família.
Existem senhores e senhoras que estão sozinhos nesse momento, neste exato momento. Talvez aí perto de você, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um favor seu. Vá até ela. É tempo de restaurar relacionamentos. É tempo de restaurar sonhos, projetos. É tempo de se buscar em Deus como construir algo novo. Busque em Deus restauração para a sua vida. Jeremias 29, de 11 a 14, fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É tempo de restaurar relacionamento com Deus. É tempo de restaurar um altar com Deus. É tempo de restaurar o altar de adoração, de oração, de leitura da palavra. É tempo de você buscar em Deus um relacionamento, porque só Ele vai mudar a sorte da terra. Só Ele vai restaurar o que nós estamos vivendo nesse momento. E o terceiro R que eu quero comentar nessa noite, porque eu não quero demorar. Resiliência. É a capacidade de refazer-se, recompor, adaptar-se ao que não estava habituado. Voltar ao estado original, mesmo tendo se dilatado. Não ceder em meio às pressões, mesmo que elas persistem, você não pode ceder. Enfrentar os processos para governar o propósito. Enfrente o processo. Se dilate. Busque em Deus um tempo para você. Busque em Deus a capacidade para se refazer nesse tempo. Para se recompor. Deus está dando tempo para nós nos recompormos, para enchermos o pulmão, para buscarmos forças, fôlego, porque eis que a corrida começou, eis que a corrida do novo tempo chegou. Esse é um tempo em que nós estamos reclusos, mas não escondidos. É o tempo em que nós estamos aqui, bolando as estratégias, armando o círculo terreno, nós vamos para cima. É tempo da igreja se levantar. Quando tudo isso passar, querido, nós vamos crescer como nunca crescemos antes na história da igreja. Você sabia que no mundo existem mais de 3 bilhões de almas que ainda não conhecem a Jesus? E como a igreja está se movendo hoje, a forma como a igreja tem se dilatado hoje, vai alcançar, potencializar a pregação do Evangelho. Os anos mais importantes da humanidade ainda estão por ser escritos. A nossa geração, e quando eu falo geração, eu estou falando do tempo, não estou falando de idade, eu estou falando do tempo em que nós estamos vivendo. Temos a responsabilidade de construir a história mais poderosa de todos os tempos. A história que mudará o curso da vida de bilhões de pessoas. A história que trará de volta à terra o nosso irmão amado. O nosso irmão Jesus, o nosso resgatador, o nosso redentor, aquele que nos levará ao verdadeiro propósito de ir para casa. Então a gente vai poder dizer: fica em casa. Quando Ele voltar e vir nos resgatar, vir nos buscar para o nosso lar, porque nós não somos daqui, não pertencemos aqui, nós somos do céu, momentaneamente estamos na terra, mas nós não somos daqui, nós somos do céu, e Ele virá nos buscar, e então nós vamos poder dizer: nós estamos indo para casa. Fica em casa. Todas as palavras, elas são proféticas desse tempo.
Jesus retornará para nos levar para casa. Mas tudo isso vai ser potencializado, abreviado, pelo poder daqueles que se levantarão depois que tudo isso passar. Os tempos difíceis estão terminando e estão construindo pessoas fortes para estabelecer um novo tempo fortalecido, não mais para criar tempos fáceis, mas para criar o tempo oportuno da volta do Senhor. Esse é o tempo em que eu e você precisamos nos levantar, fortalecidos no poder do Espírito Santo, para estabelecer a glória de Deus e o reino de Deus em todas as nações da terra. E então Ele voltará. É tempo de se levantar a grande geração de homens e mulheres fortes, não para criarem tempos fáceis, como já falei, mas para construir o governo do justo. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. E muito mais importante que isso, para finalizar, eu já falei, mas para finalizar, construiremos o retorno do Rei. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Construiremos o retorno do Rei. Tudo está escrito já. Não pense que isso aqui está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle dele. Ele está no comando de tudo. Nessa hora eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aonde você está, colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por você, para que você saia desse tempo difícil como uma pessoa fortalecida. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço cada pessoa que está aí do outro lado, mas o Senhor conhece o coração e conhece o propósito, e também sabe o processo para cada uma. Nessa noite, Pai, eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas, que nesse tempo difícil, nesses dias difíceis, sejam construídos corações fortalecidos em Ti, famílias fortalecidas, casamentos fortalecidos, a derrocada da pornografia sobre os nossos jovens, a derrocada, Senhor Deus, da idolatria no nosso país. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse homem que o Senhor colocou no comando desta nação. Nos dias difíceis, o Senhor tem mostrado o quão forte é este homem. E quanto nós, como igrejas, precisamos orar pela vida dele e por toda a sua equipe que está ali com ele. Nós oramos, nós abençoamos, nós pedimos, fortaleça-o, Pai, em nome de Jesus. Não permita que os seus pés vacilem. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo o toque. Não deixe o inimigo tocar na sua saúde. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos dias melhores. Nós profetizamos, Senhor Deus, a descoberta da cura dessa doença, Pai. Nós profetizamos a derrocada, a destruição, a falência desse vírus sobre a face da terra, Pai. Para que então vivamos os dias de esperança e construamos, Senhor Deus, famílias fortalecidas, uma terra melhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa-nos para a Tua glória. Usa cada pessoa que está aqui nesse tempo, usa cada pessoa que está aí do outro lado da tela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei se essa pessoa que está do outro lado já te conhece, já conhece o Senhor, mas se você não conhece a Deus, se você não conhece o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero fazer uma oração por você. Eu vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o teu filho, a tua filha que está do outro lado. Eu não sei quem é. Apenas estou fazendo aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Receba ele, ela, como filhos. Perdoa os seus pecados, Pai.
que eles tenham um encontro poderoso contigo e que eles saibam que a única esperança é o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê a paz aonde você está. Fiquem na paz de Deus. Amém.